Meus amigos, mais um Mané perdeu, hein? Começamos a semana já com uma ótima notícia. Daniela Lima, conhecida também como Mortadela Lima, foi demitida da Globo News. Isso depois da grande manifestação que nós tivemos ontem por todo o Brasil. Isso seria medo? Ou efeitos de Donald Trump, efeitos da Lei Magnitsky? Será que a Globo está precedendo alguma coisa aí? Será que eles estão com medo que os efeitos da Lei Magnitsky também se apliquem à Globo News, à Globo? Bom, isso não seria impossível. Mas o fato, meus amigos, é que a soberba precede a queda. A Mortadela Lima foi quem encheu a boca para dizer, depois que o Lula venceu as eleições, que o pobre ia voltar a comer picanha, que o pobre ia voltar a viajar de avião. Meu amigo, nem a Força Aérea tá viajando, tá andando de avião. Acho que o pobre vai voltar a andar de avião? Não vai rolar, não tá rolando, né? E agora a Daniela Lima perdeu. Ela sentiu aí, tá sentindo na pele a crise, né, do seu papai Lula, né? Principal assessora de imprensa do Lula agora tá no olho da rua. Vai fazer o quê? Será que a EBC vai contratar a Mortadela Lima? Provavelmente, né? Não sabemos. Mas, ratifico, a soberba precede a queda, né? E não foi só ela. Por exemplo, a Eliane Cantanhê também foi demitida da Globo News após 15 anos, tá? E tivemos também, olha só, Globo News demite Mauro Paulino, analista de dados e pesquisas eleitorais. Cara, estão passando o rodo geral. A coisa não tá fácil, né? Acho que a Globo tá precedendo alguma coisa aí que a gente não tá sabendo ainda, hein? Acho que eles estão sabendo de alguma coisa aí que o povo ainda não foi informado, né? Talvez saberemos mais ao longo dessa semana. Talvez ao longo dessa semana a Lei Magnitsky atinja alguns outros alvos, né? Tem aí mais abrangência, digamos assim. Mas o fato, meus amigos, é que até a Globo News, Folha, enfim, toda essa gente que é tudo farinha do mesmo saco, eles estão percebendo que o barco está afundando. Eles estão expondo a ditadura em curso. Eles estão criticando Alexandre de Moraes. Eles estão criticando as decisões de Alexandre de Moraes, principalmente contra Bolsonaro. Né? Porque saber que são ilegais todo mundo sabe. Agora, expor, criticar é outra história. E agora eles estão passando a fazer isso. Por quê? Porque eles estão percebendo que agora o governo comprou uma briga que não tem como eles ganhar. Briga com Donald Trump e o Lula continua dobrando a aposta dia após o outro. E a Globo sabe que não vai conseguir sair dessa. Porque se esse tarifaço de 50% permanecer por alguns meses, o país vai quebrar. Se o país quebrar, a Globo quebra. Todo mundo quebra, né? Quer dizer, qual é o interesse de uma empresa bilionária que detém um monopólio da informação na velha mídia, tá? Eu não estou falando aí de redes sociais, estou falando da velha mídia. A Globo ainda detém o monopólio, basicamente, tá? Qual é o interesse deles em estar num país quebrado? Nenhum, eles vão quebrar também. Porque quem é que manda dinheiro para a Rede Globo? Claro, o governo, por meio de propaganda oficial, injeta muito dinheiro lá na Rede Globo. Isso aí é inquestionável. Mas não é a maior fatia. A maior fatia vem ainda dos anunciantes, né? Principalmente ali ligados aos esportes, futebol e tudo mais. Quem é que vai anunciar? Quem é que vai gastar dinheiro com anúncio num país quebrado? Que não vai vender, não vai ter lucro, né? Se as empresas não têm lucro, elas não vão anunciar. Se não vão anunciar, a Globo não vai ganhar dinheiro. Então não é interesse para eles que o país quebre totalmente. É interesse, claro, que mantenha ali corruptos no poder, para que eles possam ganhar a parte deles, né? E então a coisa comece a fluir, continue fluindo. Mas se o país quebrar de vez, para eles não é interessante. Então por isso eles estão começando a se coçar, expor a ditadura que está em curso. E não se enganem, daqui a pouco, eu pago para ver isso aí, daqui a pouco eles vão começar a apoiar abertamente alguém de direita. Vão começar a tirar o Lula para escanteio, como o próprio Centrão já está fazendo lá no Congresso. Tá? Quem não viu essa semana, por exemplo, na semana passada, o líder do União Brasil falou que quem não sair do governo Lula, os ministros do União Brasil que estiverem no governo Lula, se não saírem até o final do mês, serão expulsos do partido. Ou seja, todo mundo está pulando do barco, todo mundo está isolando o Lula. Inclusive, Donald Trump fez isso com maestria, não é? O Lula começou a falar que se os Estados Unidos não quisessem comprar os produtos do Brasil, a China ia comprar, ele ia vender para a China. Aí os Estados Unidos o que fez? O que o Trump fez? Chegou para a China e falou, é o seguinte, vocês querem acordo com o Brasil? Beleza. Aliás, vocês querem acordo com os Estados Unidos? Beleza, a gente faz um acordo aqui, né? Eu vou reduzir as taxas aqui, vamos manter em 10%. Só que é o seguinte, vocês não vão comprar nada do Brasil. E aí o que o Brasil fez? Se ferrou.
E o que o Lula fez, né? Se ferrou. O Xi Jinping pegou, virou pro Lula e falou, cara, sujou. Não dá para te ajudar nessa não, viu? Aí saiu a notícia de que os produtos brasileiros, né, exportados para os Estados Unidos, não é interessante para os chineses. Com uma jogada só, Donald Trump isolou o Brasil, isolou o Lula, melhor dizendo, que nós sabemos que tudo isso não é contra o Brasil, não é contra o povo brasileiro, e o Trump ratifica isso em toda entrevista que ele dá. Eu amo o povo do Brasil, eu amo o Brasil, o povo do Brasil é maravilhoso, né? Eles apenas têm um governante que fizeram escolhas erradas, né? Governantes que fizeram escolhas erradas. Ele sabe muito bem que quem manda no Brasil hoje não é o Lula, não é só o Lula. Ele tem ali amigos, a gente sabe muito bem quais são eles e o principal deles. Mas isso tem hora para acabar, tem data de validade, não será para sempre. E o início da queda já começou. Está em curso. A ditadura que está em curso no Brasil tem data para acabar. É como eu sempre disse aqui para vocês, não há tempestade que dure para sempre. Tá certo que essa está durando já faz um bom tempo, né? Mas ela não será eterna. Graças a Deus a gente vai se libertar e vai ter de volta liberdade e democracia nesse país. Lembrando que o ano que vem, ano de eleição, é o ano em que nós podemos garantir que essa ditadura em curso não volte mais. Elegendo maioria no Senado, eu tenho certeza que a gente consegue resolver por si só os problemas internos, né? Aliás, é uma vergonha que a gente precise de ajuda externa para resolver os nossos problemas aqui quando nós temos condições de resolvê-los. A gente teria condições, via Senado, de evitar aí que um poder se sobreposse sobre o outro, tá? Não se enganem quando vocês verem aí certas figuras falando em democracia. Todo ditador vai falar a mesma coisa. Todo ditador, o cara que é ditador mesmo, que não desrespeita as leis, que viola direitos humanos, ele não vai dizer, eu violo direitos humanos. Ele não vai falar isso aí. Ele vai falar que agiu conforme a lei. O ditador não vai dizer que é um ditador, ele vai dizer que é um democrata, que defende o Estado democrático de direito, que defende as instituições, que elas são sólidas, que elas são fortes, né? Que ele defende a democracia, mas a democracia, ele se acha a democracia. Essa é a questão. Todo ditador vai falar a mesma coisa. Ele não vai dizer que é um ditador, ele não vai dizer que é um violador de direitos humanos. Hitler não dizia que era um ditador. Hitler não dizia que era um genocida, mas ele era. A história mostrou isso. Como a história vai mostrar que os ditadores de plantão hoje eram isso. Eu tenho certeza. Pode ser daqui a 1, 2, 5, 10 anos, não importa. Mas o Brasil, a história do Brasil vai mostrar que nós tivemos ditadores no poder, violando direitos humanos, perseguindo adversários políticos e opositores, e era isso que eles eram, ditadores, violadores de direitos humanos. A história vai mostrar isso. Mas até lá, temos que ser fortes, resilientes e ir para a rua de maneira pacífica e ordeira quantas vezes mais forem necessárias, como o exemplo de ontem. No próximo dia 7 de setembro, será outro exemplo e vai ser maior ainda, hein? Curta, comente, compartilhe esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.